E aqui, lembrando para vocês, estamos... Será que eu posso usar isso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Estamos nos preparando para a reta final. Tanto a reta final aqui dessas lives, né, dessa série, melhor dizendo, dessa série de sermões, quanto de nós retornarmos o culto. Eu ainda não tenho dia marcado para vocês com relação aos cultos presenciais, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu, nosso querido irmão Osete Araújo, e também convidamos o nosso querido irmão Isaac Salles, para a gente poder estar orando, poder estar refletindo. Vamos nos encontrar durante essa semana, se Deus quiser, para perguntarmos ao Senhor como é que Ele quer, quando é que Ele quer que a gente retorne, para a gente poder se preparar, para nós podermos nos preparar para tudo o que será preciso para o nosso retorno, tá bom? Então vão orando, tenham paciência. Eu acho que o pior já passou. Eu acho, não tenho certeza de nada, né? Essa quarentena toda aí, 4 meses, né, longe um do outro, foi para esmagar as nossas expectativas para esse ano. A última mensagem, no caso, domingo, o segundo domingo aqui de agosto, Dia dos Pais, eu quebrei um pouco, mas foi só uma pitadinha, quebrei um pouco o meu script, né? Onde eu estava tratando sobre a ressurreição, e aí eu voltei um pouquinho, meti aqui uma marcha ré, voltei para falar aqui do ministério de Jesus anterior à sua crucificação. Hoje não. Hoje vou seguir o script normalmente. Hoje vou tratar aqui de um dos encontros que ocorreu depois de Cristo ter ressuscitado, tá bom? Eu compartilhei o link do domingo passado com um colega, meu amigo, né, o meu querido James, lá em Fortaleza. E o James ficou muito encantado com o que foi lido, o que foi explicado, o que eu trouxe de reflexão aqui pela orientação do Espírito Santo para cada um de vocês. Fracassados demais foi o tema de domingo passado, o Dia dos Pais. Eu tratei de 3 fracassos, de 3 fracassados, os discípulos, abre aspas, fracassando no seu trabalho, em não conseguir ser eficaz na expulsão do demônio daquele menino, né, daquela criança. Temos aqui um pai fracassado, né, um que fracassou no emprego, abre aspas, outro que fracassou na família e um que fracassou ali na vida. Um fracassinho, eu até fiz essa ordem, um fracassinho por um momento dos discípulos, um fracasso durante anos com o papai, e um fracasso ao longo de uma vida inteira ali daquela criança que sofria de possessões demoníacas terríveis, né? Onde muitas vezes ele perdia o controle do seu próprio corpo e era jogado na água, jogado no fogo, porque nós sabemos que o inimigo não quer o nosso bem, ele não quer que a gente viva a nossa vida de uma forma que glorifique a Deus. Ele quer que a gente se destrua mesmo. Essa é a verdade. Tá certo? Falei sobre isso, esses 3 fracassos, e mostrei quem é aquele que pode reverter de uma vez por todas o nosso principal fracasso, que é o nosso fracasso contra Deus. Só Jesus Cristo para nos trazer isso, tá bom? Para reverter toda a situação. Hoje, retornaremos à ressurreição, e o texto dessa noite é Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 até o verso de número 35. Esse é um texto que, quando eu leio, particularmente me vem à memória tanto o meu querido Isaac quanto o meu querido Gutenberg. Sabia disso, Gutenberg? Pois quando eu leio esse texto, lembro de vocês, tá bom? Lembro de vocês com muito carinho, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo de número 13 até o 35. Mas nós não leremos sem antes eu orar. Quero orar aqui, não orei no início. Eu quero pedir a orientação de Deus para que Ele possa abrir a nossa mente e falar conosco nesse exato momento, em nome de Jesus. Tá bom? Feche, por favor, os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, obrigado por essa noite. Abençoe cada um que está aqui acompanhando essa live. Trabalha na mente, no coração, na vida como um todo e faz com que essa palavra tenha sentido, Senhor. Faça sentido em cada vida aqui. Fala ao meu coração. Transforma-me, Senhor Deus, a cada dia, e que o Senhor, por favor, possa fazer o mesmo para todos aqueles que estão acompanhando, todos aqueles que estão ouvindo com atenção tudo que está sendo dito aqui. Tem misericórdia, que o teu nome seja glorificado, que Cristo, teu Filho, seja anunciado, e que teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.
Vamos lá, povo querido. Deixa eu ler aqui para vocês. É um texto um pouquinho grande, tá bom? Escuta com toda a atenção que você puder me dar, por favor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam. Com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Meus amados amigos, queridos, a dona Rosário aqui respondeu ao meu chamado, né? A minha convocação, e já escreveu rapidamente aí, com os dedos velozes, o título do sermão de hoje. O título do sermão de hoje poderia ser lento demais, mas nós somos cearenses, nós não somos lentos, somos lesados. Então, o título do sermão de hoje, lesados demais. Vamos ver o que é que nós conseguimos tirar de explicações e até que ponto essas explicações vão atingir a nossa mente, quem sabe aí também o nosso coração, tá bom? Vamos lá, vamos com tudo. Eu quero poder aqui ser rápido, porque o texto é grande e vocês sabem da minha tremenda dificuldade, né? Me demoro muito nas palavras, quero ficar contando história e explicando demais, até que dá 10 horas da noite e o povo vem reclamar: pastor, é vigília, pastor, tem misericórdia. Então eu quero ser rápido. Me ajudem aí, por favor. Me ajudem aí, por favor. Se eu tiver aí me demorando demais, vocês começam a falar de modo muito educado: amém, glória a Deus. E aí quando vocês começarem a falar amém, glória a Deus, eu vou entender que eu já estou ultrapassando o tempo. Eu espero que isso não aconteça, mas vamos com tudo. Tá bom, minha gente? Nós temos aqui
Logo no capítulo 24, o início, tá bom? A introdução de como foi esse encontro, de como as coisas aconteceram, em que palco se deu esse teatro, né? Essa encenação. Quando eu falo encenação, por favor, não acho que eu estou taxando algo como fingido. Não, não é isso. Mas pense aqui qual foi a estrutura, qual foi o ambiente que essa história aconteceu. Vamos lá, minha gente, olha só. Nos é dito que um caminho é descrito aqui. E nesse caminho haviam dois discípulos que nesse primeiro momento a gente não sabe o nome dos dois. Vamos saber o nome de um pouquinho depois. Mas até aqui não sabemos o nome desses dois discípulos. O caminho era uma estrada até Emaús. E é legal você perceber esses detalhes, porque São Lucas, o médico, o evangelista, que escreveu esse livro, ele é muito detalhista. Ele é muito descritivo. Pense aí numa mente de médico, né? Um médico, ele é muito detalhista, né? Para que ele possa exercer a sua profissão, qualquer milímetro vai fazer, sim, muita diferença em uma operação, em uma cirurgia, em um procedimento médico. Então, ele é muito interessante. Lucas, ele fala do local, ele fala, se ele tiver acesso ali ao nome, ele fala do nome da pessoa, a distância e situações e detalhes de expressão. É muito legal você olhar essa história por meio dessa lente de Lucas, né? Até porque essa história, da forma como está, só mesmo no Evangelho de São Lucas. Então prestem atenção. Eles iam ali no caminho de Emaús, nos é dito, inclusive, que está a 11 quilômetros de Jerusalém. Pense comigo. Vamos lá. Gutenberg, mais ou menos quanto que uma pessoa normal está caminhando? Ela caminha a quantos quilômetros por hora? Geralmente, minha gente, 6 quilômetros por hora é um passo normal. Agora vamos pensar no seguinte. Pensa em tudo que aconteceu nesse final de semana, né? No final de semana deles, no caso. Será que havia uma pressa? Não havia uma pressa. Basicamente, aquele caminho era um caminho recheado, aquele trajeto era recheado de angústia, de tristeza, de decepção, de desilusão. Né? Eles meio que quebraram a cara, eles haviam esperado, posto uma expectativa, e até aquele exato momento as expectativas deles foram frustradas, né? Foram absurdamente frustradas até aquele exato momento. Então, 11 quilômetros, 6 quilômetros por hora é o normal, então basicamente 2 horas dá para fazer o trajeto inteiro. Agora pense comigo. Se havia tristeza, desilusão, decepção, é de se esperar normalmente que o passo, ombros caídos, visão para baixo, suspiros, tristeza, certamente mais do que 2 horas, tá bom? Sem que eu estique a baladeira de modo algum. Nesse caminho, ao longo desses 11 quilômetros, eles estavam conversando. Na verdade, lamentando tudo o que tinha acontecido com Jesus ali, tudo que havia acontecido por todo aquele final de semana, tá certo? Mas olha que interessante. Enquanto eles andam, enquanto eles estão conversando, enquanto eles estão ali percebendo e lamentando, né, um com a tristeza particular, cada um com as suas lamúrias particulares, Jesus ressurreto chega perto deles. E eu, gente, sério, eu acho essa história lindíssima. Eu acho principalmente esse fato aqui, onde pessoas comuns estão conversando e Jesus vai se achegando, algo lindo. Para mim é poético. A história em si, se terminasse aqui, já seria poético demais. Porque Jesus, ele é retratado como aquele que vai até os entristecidos. Né? Jesus é alguém que vai até os cabisbaixos. Jesus, ele se aproxima de modo muito carinhoso daqueles que estão ali com as esperanças feridas. Eu acho isso lindo. Eu acho lindo o toque de Jesus, a fala de Jesus. Em todos os encontros que nós vemos, cada encontro tem de Jesus uma forma amorosa, uma forma particular, porque ele não trata os seus como um bando de gado. Não é isso. Ele conhece o nome de cada um, ele conhece a história de cada um. E então,
Se cada um é diferente, a sua abordagem, o seu tratamento também é diferente. Isso é amor, minha gente. Isso é amor. Isso é lindo, isso é lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes que eu me empolgue demais. Jesus se aproxima, caminha perto daqueles homens e faz uma pergunta. Outra coisa que me chama muita atenção. Jesus já sabia de tudo, minha gente. Mas por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir de nós. Ele queria ouvir daqueles discípulos. O que estava se passando? E eu acho também interessante porque Jesus, ele me é apresentado pelas Escrituras como alguém sempre disposto a nos ouvir. Sabe, quando a gente ora, sempre as crianças fazem essa pergunta, né? Por que orar, papai, se o Senhor já sabe de tudo? E uma das respostas que eu gosto de dar é: o Senhor quer que a gente ore porque Ele deseja ouvir a nossa voz. Ele ama ouvir a nossa voz, não que Ele precise disso. Ele ama nos ouvir. Ele faz isso de muito bom grado, tá bom? Ele faz isso de muito bom grado. E o contrário também é verdadeiro, né? No caso, para nós. Ele nos dá a oportunidade de encontrarmos prazer em falarmos para Ele. Eu já dei esse exemplo, já até virou clichê, né? Se o terapeuta, se o psicólogo, se o psiquiatra muitas vezes só ouve e as pessoas saem daquela consulta aliviadas, quanto mais diante do mestre, quanto mais como... Até me lembrei de você, Miriam, agora, né? Quanto mais diante do maravilhoso conselheiro. Aí é que os nossos fardos ficam para trás. Aí é que todo o peso vai, sabe, é solto no chão. É lindo isso. Jesus pergunta não porque não saiba a resposta. Ele pergunta porque deseja que nós possamos confessar, falar, inclusive pormos a nossa lamentação diante dele. E é incrível. E olha só, Jesus pergunta, né, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. E olha como a cena ela é muito impactante. Olha como Lucas ele descreve com muita perfeição e detalhe o que está acontecendo. Eles param de caminhar com os rostos entristecidos, ó, carinha murcha, e perguntam para Jesus agora, né? Uma pergunta de retorno, né? Um deles, chamado Cleopas, pergunta: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus faz uma segunda pergunta ainda. Que coisas? Né? Mais uma vez, não que Jesus não soubesse, mas porque ele quer saber da nossa boca. Porque a oração, quando falamos com o Senhor quer que nós ponhamos para fora, verbalizemos ideias, pensamentos, sentimentos, situações, dramas, alegrias, gratidão ou tristeza. Ele quer que a gente faça isso. Eu tenho aprendido uma coisa ao longo desses anos. Sabe qual é o melhor de orar? Sabe qual é o melhor de falar com o Senhor? É falar com o Senhor. Pensa sobre isso. Não é simplesmente o pedido que você faz. Não é simplesmente obter uma bênção. Eu quero que vocês entendam que a maior bênção da oração é a própria oração. Falar com o Senhor é bom por si só. Eu me lembro, minha gente, né? Da época que eu estava galanteando a Milka, a gente ligava um pro outro e muitas vezes falava nos 3 segundos. É o novo, né? Quem é velho aí, o baiano já está entrando aí na categoria dos velhos, né? Falava com a Yarla, o baiano lá em Nova Russas, a Yarla ali na casinha da mamãe, né? Conversavam hora, 3 segundos. Eu ainda era pior. Eu brigava, a gente discutia. Eu e a amigo era quebra-pau no telefone pelos 3 segundos. Todo mundo pobre, não tinha dinheiro para colocar crédito, né? Quem era rico botava 10 reais de crédito. Ei, mas tu tem crédito? Eu botei foi 10 reais ontem. Vixe, bicho é rico mesmo, né? Né, gente? Antigamente 10 reais era dinheiro. Hoje não vale muita coisa, nem para comprar uma bandeja de ovo, viu? É mais do que 10 reais a bandeja de ovo. Então, olha só. O simples fato de eu conversar com a Milka naquela época já satisfazia o meu coração. E eu tenho absoluta certeza que isso é verdade tanto para a Yarla quanto também para o nosso querido baiano, nosso querido Messias. Então, falar com Deus, falar com o Senhor
é em si a bênção que nós queremos. E Ele quer, Ele nos ajuda a isso. Eu quero até mostrar para vocês que muitas coisas na nossa vida acontecem. Deus, na verdade, usa coisas e pessoas, situações inclusive desagradáveis, para preparar o nosso coração, para quebrantar o nosso coração, para preparar a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos falar com Ele. Porque muitos de nós, infelizmente, só tem orações mais urgentes, mais cheias de fé, uma fé desesperada, quando estamos na pindaíba, viu? Quando passamos por sofrimento. A gente, misericórdia, meu Deus, aí estende as mãos para o céu, fica de joelho, chora. Mas, poxa, será que não dá para ter uma relação com o Senhor mais profunda com a ausência dos problemas? Ou será que são só os problemas que vão nos levar para mais perto de Deus? Pense sobre isso, tá bom? Jesus pergunta, eles param, e aí Jesus pergunta que coisa que aconteceu. E aí eles falam sobre o relato, a atualização desse último final de semana que tinha rolado, tá bom? Eles falam de Jesus de Nazaré. Para eles, um profeta, mas um profeta diferente. Um profeta poderoso em palavras, poderoso em obras, tanto diante de Deus quanto diante de todo o povo. Olha só a forma como eles retratam Jesus. É interessante isso, né? Alguns dias atrás, eu estava fora da cidade, né? Fui fazer uma entrega e descendo ali, vejo três moças com roupa ali de pessoal da saúde, né? Eu seguindo aqui meu carro, elas fazem assim, ó, pedindo carona. Eu paro o carro, dou carona para aquelas três moças, e aí, ó, o pagamento aqui é a conversa, tá certo? Aí minha Bíblia desse tamanho aqui assim, ó, no carro, no painel, elas aqui atrás, e aí eu perguntando ao nome de cada um, perguntando, ei, tem algum crente na sua família? Tem. É gente boa? Aí elas se entreolharam e riram, né? E eu vi que eram crentes, né? Que não falavam uma coisa, mas a vida era outra. E aí, tem algum crente pereba na família de vocês? Tem minha mãe, tem o fulano. E elas começaram a criticar os crentes, eu dando corda, né? Eu dando corda. O que, é que vocês acham dos crentes? Ah, eu acho isso, aquilo, outro. Ó, peia, sola. E aí, uma delas parou assim e perguntou, peraí, mas e você é crente? Aí eu falei, eu sou pastor. Aí elas, meu Deus do céu, né? E aí foi aquele clima descontraído, mas foi de lá até Sobral, falando de Jesus. Mas é interessante, às vezes as pessoas falam de nós sem saber de fato a nossa verdadeira identidade. E foi basicamente isso que aconteceu aqui com o Senhor Jesus, né? O que é que aconteceu? Pois é, Jesus de Nazaré. E eles falando tristes, sabe? Tristes, chateados. Nós achávamos que ele era a esperança de Israel, nós esperávamos que ele resgatasse, que ele restaurasse Israel, e a percepção deles era uma expectativa de um Messias que, principalmente, acima de qualquer outra coisa, estabelecesse um reino. E se esse Messias estabelecesse um reino, obviamente que esse reino iria rivalizar com o reino de Roma. Logo, Roma seria vencida por esse reino, por esse rei. Mas as expectativas desses discípulos não foram cumpridas da forma que eles esperavam, né? As expectativas não foram aqui supridas, tá certo, minha gente? Então, eles dizem que tanto os chefes dos sacerdotes quanto as autoridades religiosas entregaram Jesus à morte e que Jesus Cristo foi crucificado. Minha gente, eles ainda continuam falando que hoje mesmo de manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro, disseram ter tido uma visagem, uma experiência com anjos, dizendo que Jesus está vivo. Elas voltam, falam para os nossos outros amigos, os demais discípulos. Eles vão até lá e, de fato, encontram tudo como elas haviam dito. Inclusive, não tinham visto Jesus. E eles meio que param aí, né? Mas eles não viram. E aí parece que é uma história inacabada. Parece que é uma história. Eles encararam todos esses relatos das mulheres como um mero susto. Como um mero susto. Eles estavam ignorando o fato de que Jesus verdadeiramente havia ressuscitado. Aí, minha gente, depois desse relato, Jesus
toma a palavra, Jesus pega a palavra e lembre-se, ao longo do caminho, no meio do caminho. E eu fico pensando, se os passos, creio eu, não estavam rápidos por causa da tristeza, quando Jesus começou a falar, os passos não aceleraram, porque a conversa tinha tudo para ser muito, mas muito agradável. Eu fico pensando, né, vez por outra eu fico orando, Senhor, quando é que eu vou te ver, hein? Quando é que eu vou te ver? Como é que vai ser esse dia? Gente, eu tô tão assim. Sabe, Carlos Jefferson, quando o pessoal bota assim, sei lá, no Facebook, no Instagram, Jesus era dessa forma, né? E aí aparece um homem normal. Mas, gente, eu tô numa carência de Jesus tão grande que às vezes eu olho para uma foto, uma imagem, né? Basicamente, é mera imaginação. Não temos um 3x4 de Jesus, é óbvio que não temos. Mas só o fato de imaginar, cara, eu ainda vou ver Jesus. Eu vou estar frente a frente. Eu fico emocionado. Não sei se você já passou por isso, mas eu fico emocionado, né? A Milka assistiu um seriado, né? Um seriado chamado The Chosen. E aí, sobre a vida de Jesus. E ela dizia que episódio sem episódio não, ela estava chorando, né? E aí eu meio com o pé atrás de assistir, inclusive ainda não assisti a temporada toda, mas eu peguei uma cena, acho que eram uns 8, 9 minutinhos, ela pediu pra assistir uma cena. Gente, caroço de abacate aqui, ó, eu doido pra chorar, feito menino, mas eu não chorei. Eu resisti. Mas assim, eu fico muito emocionado, como é que deveria ser? Como é que deveria ser aquele encontro com Jesus? Poxa, eu só sei que vai acontecer, é só o que eu sei. Então, Jesus, olha só o que ele fala. Jesus, como vocês custam a entender. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus faz uma ênfase, ele dá uma ênfase aqui nessa demora, nessa lentidão. Por que vocês não entenderam mais rápido? Por que vocês são tão custosos? Por que demoram tanto para compreender aquilo que os profetas já haviam falado? Não caiu a ficha para vocês. E aí eu intitulei carinhosamente, sem ofensas, coitado era lesado. Mas eu quero. Acalme, que eu quero tratar um pouco mais sobre isso daqui a alguns minutinhos. Fica comigo até o final, por favor. Mas Jesus está mais uma vez aqui mostrando o seu espanto. Vocês demoram, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. Olha só, custar a entender é a mesma coisa que demorar para crer. É a mesma coisa, é um paralelo aqui, por favor. E então Jesus, ele faz uma outra pergunta ainda. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Minha gente, não era necessário isso. Vocês estão entendendo errado. A expectativa que vocês criaram não é uma expectativa que a própria Bíblia baseia para que vocês criem. Porque o sofrimento era uma parte, era uma fase ou uma etapa essencial para a vida de Cristo. Na verdade, era por meio do sofrimento que Jesus encontraria a glória. Quem escreveu Hebreus fala no capítulo 12 que Jesus suportou as dores da cruz pela alegria que lhe fora proposta. Ou seja, tinha uma alegria depois da cruz. Basicamente, como uma jovem, uma mulher, sente dores, sofre para ter uma criança, para dar à luz a uma criança, mas em todo momento, ou pelo menos na maioria dos casos, ela tem dor, ela tem uma tristeza, mas há um consolo que vem para ela, porque daqui a pouco ela vai estar com uma criancinha maravilhosa nos seus braços, ela vai ter o prazer de amamentar essa criança. Então, a alegria que vem depois da dor faz com que essa mãezinha suporte a dor e não volte atrás. É isso que acontece. Então, o caminho da cruz era o caminho necessário para Jesus encontrar alegria, como nos é dito em Hebreus capítulo 12, logo no início ali, tá bom? Então, Jesus fala que a glória obviamente seria alcançada, mas não antes do sofrimento. A mesma coisa eu falo para cada um de vocês. Querem a glória? Preparem-se para o sofrimento. Em outras palavras, querem o céu? Pois se preparem para a cruz. Porque não adianta nada você querer chegar lá no reino dos céus, tá bom? Se em sua vida você não negou a si mesmo,
tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Não adianta. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser considerado um discípulo de Jesus, é necessário uma luta contra as suas próprias paixões, contra as suas próprias vontades egoístas, pecaminosas, que não estão preocupados com a glória de Deus, mas apenas com a mera satisfação momentânea. É necessário que cada um de nós tome a sua cruz, esteja disposto a perder tudo, paz, família, inclusive a própria vida, para que o nome de Jesus não seja negado. E é necessário que, enquanto estamos vivos, dia após dia, passo a passo, caminhemos ao lado de Jesus, aprendendo dele, obedecendo pela fé. É isso o que o Senhor quer de nós. E aí, depois dele fazer isso, ele começa a explicar. Lá do início da Santa Escritura, naquela época eles só tinham o Antigo Testamento, né? Se eles tivessem a Bíblia do jeito que nós temos hoje, a Bíblia deles seria mais fina. Tá bom? Então, de Gênesis a Malaquias, né? De Moisés, os 5 primeiros livros, e até os profetas, que é basicamente todo o restante do Antigo Testamento, ele começa a falar explicando o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Olha que legal. E aí eu fico imaginando, 11 quilômetros apenas. Será que essa conversa estava interessante ou não? Minha gente, como eu queria... Se eu tivesse 5 numilhas, eu dava meus 5 numilhas para eu ter essa conversa com Jesus. Ouvir Jesus. Olha que lindo. Os próprios discípulos falaram, ele era um profeta poderoso em palavras. O ensino, a mensagem, a pregação de Jesus era singular, minha gente. Ninguém chegava aos pés de Jesus. Eu fico imaginando o quanto de verdade, de amor, o quanto de autoridade havia. Eu fico imaginando ele pregando e olhando nos olhos dos seus ouvintes, falando às crianças, falando às mulheres, falando aos mais velhos, aos analfabetos, às prostitutas, falando diretamente olho no olho com o leproso. Eu fico imaginando o tamanho do carinho, da empolgação que Jesus tinha, e ao mesmo tempo daquela seriedade, ao mesmo tempo uma seriedade amorosa. Eu fico imaginando tudo isso. Um dia eu vou ouvir Jesus. Um dia eu vou estar com ele, eu vou ouvir, e aí, quando isso acontecer, se você estiver comigo, eu vou comentar o que é que eu achei, tá bom? Olha só, ele fala sobre o que é que as Escrituras comentam sobre ele. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos aqui tratando de uma pessoa. É claro que o nome, a palavra Jesus, não vai aparecer no Antigo Testamento. O que aparece no Antigo Testamento são promessas, são expectativas sendo criadas no povo e ao longo da história, detalhes sendo revelados ao longo da narrativa bíblica sobre esse Messias que ia vir da tribo de Judá, esse Messias que ia ser um descendente de Davi, alguém queria reinar, e como nos é dito em Isaías, né, mais uma vez aqui falando que ele é um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, tantos adjetivos, o Emanuel, o próprio Deus conosco. Então, diante de tudo isso, ele foi falando. Mais uma coisa, eu não posso esquecer de falar para vocês. O primeiro relato, a primeira promessa de um Salvador, a primeira promessa de uma salvação, nos é revelada em Gênesis, capítulo 3, verso 15. 3, verso 15. Onde há uma palavra do próprio Deus, o Criador, dizendo que a mulher ia ter um descendente, tá bom? Da linhagem da mulher vinha alguém, ou seja, um ser humano, que iria ser ferido pela serpente. A serpente é o próprio diabo, por favor. Mas que ao mesmo tempo, depois disso, ele ia sim esmagar a cabeça da serpente, dando ali uma demonstração absoluta de derrota contra o mal. Alguém queria reverter toda a situação. Ora, minha gente, se o Salvador iria reverter as coisas, ele iria reverter as coisas, mas depois de ser picado, depois de ser ferido, sofrimento. Tá aí. Não tenho dúvida de que a primeira coisa que Jesus falou, olha, vocês não lembram lá do que Moisés falou? Não lembram? Tá aí, o filho de Eva deveria ser ferido. A ferida desse filho de Eva foi a cruz. Eu fico imaginando as explicações de Jesus. Olha só, minha gente. Mas olha, preste atenção. Olha que detalhe. 11 quilômetros, eu falei, 2 horas dá para fazer 11 quilômetros.
mas se aproximaram do povoado para qual estavam indo. E Jesus fez como quem ia adiante. Entende? Eles estão ali meio que entendendo que a viagem de Jesus não acaba na localidade onde eles queriam chegar. Então ele faz como quem está indo à frente. E aí o que acontece é que quando eles chegam lá no povoado, eles aqui insistiram, eles perturbaram, no bom sentido, tá bom? Insistiram muito para que Jesus ficasse com eles, porque a noite já estava vindo, né? Ninguém gosta de viajar à noite, né? Não há segurança, não há iluminação, muitas coisas podem acontecer e eles estão pedindo. Mas, sinceramente, não é só por causa da segurança daquele que estava falando sobre a palavra, mas principalmente para que eles pudessem ter mais tempo junto, mais tempo ali de conversa. É bom a gente estar com gente assim. Pessoas que nos alegram, nos inspiram, sabe? Às vezes a gente está com saudade, abraça e beija. Gente, vocês sabiam que eu estou aí há 6 meses sem ver meu papai, sem ver minha mamãe? Saudade, minha gente. Sem ver meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos, né? O Apolo já engordou bem 10 quilos, né? Longe do vovô e da vovó. Naimê já aprendeu a andar, já fizemos aniversário ali para os dois. Então meus pais estão com saudade. Quando a gente se vê, eu espero que não demore muito, vai ser muito abraço. É bom a gente estar junto, é bom a gente estar perto de quem a gente gosta. E eles insistem, fica com a gente mais um pouquinho. Então tudo bem. Ele entra para ficar com eles e parece uma pousada, uma casa, não sei, a casa deles, a casa da família, não nos é revelado aqui. Mas quando estavam à mesa, o próprio Senhor Jesus aqui, que eles não sabiam que era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles foram tapados. Eles não compreenderam que era Jesus que estava ali, até aquele exato momento. Mas Jesus, olha só, pega o pão, agradece ao Pai, parte o pão e dá a eles. E aí quando faz isso, tchum! Ó! Os olhos deles são abertos e eles percebem, eles reconhecem que aquele é Jesus ressurreto. Eles reconhecem. E na hora que eles reconhecem, plim! Jesus desaparece na frente deles. Mas preste bem atenção, esse desaparecimento não é motivo de agonia para eles. Não, não é. Agonia, eles estavam antes. Tristeza, eles tinham antes. Por não compreenderem, por não terem entendido que Jesus Cristo precisava morrer e que Jesus Cristo precisava ressuscitar. Tristes eles estavam antes de compreender isso. Depois que eles compreenderam, mesmo não estando fisicamente com o próprio Cristo, agora eles estão como? Eles perguntam um ao outro: bicho, brother! Caramba, bicho! Nosso coração não estava queimando enquanto ele nos falava no caminho sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. E aqui é mais uma pergunta que eles fazem um ao outro. Coração, né? Às vezes tá pregando aqui, a Monique fala: eita, pastor, eu chorei naquela hora, pastor, fiquei todo arrepiado, né? Como a gente reage à palavra do Senhor? Mais ainda, como a gente reage ao próprio Cristo? Essa é a ideia. E eles falam que o coração, ó, acelerado, mas aquecido. Eles estavam sendo reanimados com as explicações, com a palavra do próprio Cristo. E aí, sabe o que acontece? Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Meu Deus do céu! Quantas horas eles tinham passado de Jerusalém até Emaús? Quanto tempo eles tinham passado? E aí eles não pernoitaram, eles não dormiram. A palavra diz que eles imediatamente foram. E eles foram... Aí sim! Ah, minha filha, não demorou 2 horas não. Foi muito menos que isso. Que eles foram a passos largos. Eles estavam animados, felizes, saltitantes. Eles foram correndo, se tiver duvidado. Se duvidar, dependendo do preparo físico deles, foram sem parar. Quem sabe eles eram jogadores de futsal, né? Não sei. Quem sabe, né? Mas vamos lá. Eles foram e comentam para os discípulos: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E aí, enquanto eles vão anunciar, parece que os discípulos também anunciam: ei, é verdade. E eu fico imaginando aquele encontro, eles se abraçando: cara, eu vi Jesus, eu também.
E aquela euforia santa, aquela empolgação maravilhosa. Eu estive com Jesus hoje, brother. Eu também, cara, de manhã. Eu fico imaginando que situação linda. Amigos, outrora tristes, agora reanimados, felizes, falando um para o outro sobre tudo o que tinha acontecido, inclusive o detalhe de como Jesus pegou no pão, agradeceu e repartiu. Eu tenho certeza que essa história durou muito mais do que 15 minutos. Do que essa conversa entre amigos, discípulos reanimados, durou muito mais do que meia hora. Foi um tempo de alegria. Gente, a alegria desses discípulos foi tão grande que eles não levaram em conta o cansaço. Não levaram em conta o cansaço que eles tiveram caminhando de Jerusalém. Não foram de mototáxi, não foram de Uber, não foram de VLT, foram andando. Não era asfalto, era chão velho batido, estrada carroçal provavelmente. Então pensa sobre isso. Que legal. Gente, esse é o relato. Agora, deixe-me comentar aqui da nossa característica, né? A característica que eu basicamente sempre tento retirar aqui. A característica sem mais, sem muita enrolação, é a leseira. Que é a leseira? Não, eu não vou fazer essa pergunta não. Não vou falar o que é a leseira. Eu vou perguntar como é o lesado. O lesado é assim, ó. Você fala, mas... Hã? Né? O lesado, ele não ouve direito. Ele não vê as coisas que estão em cima das fuças dele, ele não enxerga. Vai. Tá, sabe aquele já que usa óculos, né? Que procura na casa todinha, vale, meu Deus, cadê meu óculos? Aí vê que o óculos está na cara, aí fica com vergonha, né? Olhando para os outros, né? Isso é o lesado. O lesado é aquele que não se toca daquilo que é óbvio. Então anota aí essa definição aí, tá bom, Gutenberg? Lesado é aquele que não se toca daquilo que é óbvio. Esse é o lesado. Ele é lento. O pensamento dele é mais devagar. Né? Ó, os estalos são mais devagar. Tá no outro ritmo. Leseira. Aí, sabe o que acontece? A leseira, ela... né? Ninguém quer ser lesado. Isso não é uma virtude. Isso é um defeito. Não é uma virtude. Mas preste atenção. Essa leseira aqui não é uma leseira como a gente chama de tabaréu, entendeu? Não é o cara que é lesado porque é burro. Eu era muito lesado, né? No meu primeiro emprego, o pessoal dizia, mas pelo amor de Deus, tu é muito lesado. Tu é doido, tu é muito lento. E eu era, ó. Acho que até hoje eu sou, mas eu acho que eu sou bem menos, graças a Deus. Mas eu trabalhava numa banda, até já contei isso pra vocês. Trabalhava numa banda. E aí, o meu irmão trabalhava nessa banda também, e meu irmão era fera, né? O pessoal falava, meu irmão conseguia ler o lábio do povo e fazer. Ah, eles estão pedindo água, ah, eles estão fazendo isso. Meu irmão ia lá, a gente era da equipe técnica, né? Mas eles falavam comigo, hã? Estão falando comigo? Hã? Hã? Né? E eles tiravam o meu couro. Então, ser lesado não é... Você não passa de ano, né? Você, tá entendendo? Não consegue um emprego, não fica no emprego por causa da leseira. Agora, essa leseira aqui desses discípulos, eles eram lesados demais, não porque fossem burros, ou porque eles fossem lentos, ignorantes, ou porque não entendiam as coisas, transvariavam da ideia. Não é essa a questão. O motivo da leseira deles, Jesus já falou. E eu vou ler, inclusive, para vocês novamente. Jesus fala, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A leseira no qual Jesus está tratando não é uma leseira de pessoas que não têm muita escolaridade. Não é isso. É uma leseira causada pela incredulidade. É uma leseira causada pela falta de fé. Quando aqueles discípulos falaram do túmulo vazio, como é que eles falaram? As mulheres nos deram um susto. Eles encararam que a palavra, o relato das mulheres não era verdade. Então eles não estavam acreditando. Então a leseira deles é causada pela falta de fé. Preste atenção. Pode ser que você seja um lesado para com as coisas de Deus. Lento para com as coisas de Deus. Preste atenção. Essa leseira traz consequência. Essa leseira espiritual traz consequência. Que consequência é essa? A gente deixa de ver coisas que poderíamos enxergar.
A gente deixa de desfrutar de coisas que poderíamos desfrutar porque a gente não se toca. A gente deixa de aproveitar as melhores coisas, né? Como Maria aproveitou a melhor parte, porque não nos tocamos que aquilo é a melhor parte, o melhor do que ele é a melhor parte, Jesus. Então a leseira faz com que a gente perca tempo na nossa vida. A leseira faz com que a gente deixe de passar tempo com o Senhor, porque não cremos. Por causa da leseira, muitas vezes deixamos de experimentar alegria em empolgações, não empolgações meramente momentâneas, mas empolgações, sabe, fortes. Essa empolgação que o Senhor tem me dado desde o ano de 2007. Desde o ano de 2007 eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Ah, porque a minha personalidade é não. Porque Jesus me empolga. Entendeu? Jesus me empolga. E aí de mim, se eu perder a empolgação? Não vou mais prestar para nada, não. Quando eu perder a empolgação, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu vou mais ser pregador, não. Não vou mais falar de Deus, não. Vou falar de outra coisa. Eu não quero isso. Eu quero que o Senhor continue me empolgando. Então a leseira traz sim consequências terríveis para a minha vida, para a sua vida. Agora deixa eu falar aqui uma coisa. Tem esperança por lesado? Pois é. Ô, pastor, mas eu sou lesado demais. Pois eu trago boas notícias para você. Sabe quais são as boas notícias? Melhor, sabe qual é a boa notícia que eu trago para você? Sabe qual é a boa notícia que eu trago aos lesados? É que Jesus vai até os lesados, minha gente. Ele não espera os lesados caírem a ficha. Ele não espera os lesados caírem na real. Ele nos socorre na nossa leseira. Isso é a boa notícia. Ele não espera que nós, por nós mesmos, entendamos a palavra. Ele vai lá e nos ajuda. E que coisa interessante, porque a minha motivação para trazer essa série para você de frente com Jesus é mostrar que se Jesus está com uma pessoa, não foi acidente. Ele planejou, ele programou aquilo. E vocês não podem, por favor, esquecer disso, em nome de Jesus. Não podem esquecer disso. Então, Jesus se encontra, ele vai até os lesados. Eu acho isso incrível. Assim, me permitam aqui dar essa definição, mas parece que Jesus ele é impaciente com os discípulos lesados. Mas essa impaciência não faz com que ele trate os seus discípulos com brutalidade, com estupidez. É óbvio, nosso Senhor, ele é manso e humilde de coração. Mas ele nos acode, porque se ele esperasse o nosso tempo, talvez nunca chegasse. Então ele chega. E a forma como ele chega na vida dos lesados é muito legal. É muito legal. Porque ele vai aqui machucando, quebrando, desestruturando a nossa leseira. E nos dando um tapinha assim, né? Com palavras pra gente poder pegar como aquele carro velho, aquele Del Rey, a álcool, né? Que só pega no empurrão. Minha tia tinha um Del Rey, me lembro desse Del Rey, maravilhoso Del Rey dela. Então, aquele Del Rey lá que só pega no empurrão. Às vezes Jesus fala, ei, o que aconteceu? Sim, mas que história é essa? E ele faz pergunta para que a gente comece a pensar e a gente comece a sair da nossa leseira, até que ele se revela a nós. E quando a nossa leseira fica para trás, meus amados, que festa. Eu quero encerrar aqui a minha fala essa noite dando uma palavra aqui aos lesados que me acompanharam até agora. Ei, leseira, tu tá aqui me acompanhando ainda ou tu tá dormindo? Enxuga a baba, leseira. Tem uma palavra de Deus para você, lesadinho do meu coração. Preste atenção aqui. O que é que você sabe? O que você sabe sobre Deus? O que é que você já tem aprendido sobre Deus? Eu penso, e arrisco dizer, que se você tem acompanhado essas lives aqui, cara, alguma coisa você já sabe sobre Jesus, pelo amor de Deus, brother. Alguma coisa você já sabe sobre o Senhor. Eu até arrisco dizer, muita coisa talvez o que você saiba hoje, só acompanhando essas lives aí, seja mais do que muitas pessoas que vão saber a vida inteira em países distantes ou quem sabe até próximos de nós. O que você sabe? Eu quero dizer para vocês que o problema desses discípulos não era ignorância, não é que eles não soubessem, eles sabiam. Eles sabiam, eles eram religiosos, eles falaram, as nossas autoridades feriram Jesus, entregaram Jesus à morte, crucificaram. Então eles sabiam. Agora o que Jesus está dizendo não é que Jesus fosse contar toda a história do Antigo Testamento, não é isso.
É que Jesus estava juntando os pontos. Sabe quando uma coisa está... Aí a pessoa fala assim, ó... Ah, macho, né? Aí a luzinha vem. Pois é, Jesus vai ligando a luzinha na cabeça do lesado. Ele faz isso. Cada luz que o Senhor aciona dentro de nós é mais calor, né? Aquece mais, a gente fala, ah, macho, agora eu entendi isso, agora eu compreendi. Me lembro, por exemplo, do meu pai, que leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes, ele disse que não entendia nada. E pensa, meu pai é um cara super inteligente, né? Depois que o Senhor abriu o coração dele, foi que ele entendeu. Minha gente, a pergunta é o que é que você sabe? O que é que você sabe? Será que você não está sendo lesado em não juntar os pontos? Não é que você tem que ter um grande raciocínio, é que você precisa crer. É a fé que vai te livrar da tua leseira espiritual. Pensa sobre isso. O que é que você tem ouvido? O que é que você ouviu sobre Jesus? Será que a sua leseira é tão grande que mesmo você ouvindo pessoas falando sobre Jesus, que ele ressuscitou, que ele está vivo, mesmo assim você não acredita? Então, se você não acredita, é porque você está sendo lesado em não tomar a palavra de Deus para o seu próprio coração, abraçar a palavra de Deus para a sua própria vida. Você está perdendo tempo, lesado, está ficando para trás. O que é que você tem entendido até aqui? Pensa sobre isso. O que é que você tem entendido sobre Jesus? O que é que você tem entendido de quem Jesus é? E a pergunta é, como é que você tem reagido a isso? O que é que está faltando para você? Eu penso que o que esteja faltando para você é aquele clique que só o Senhor pode dar. E se esse clique não apareceu na sua vida, a culpa é sua, viu? Seu lesado. A boa notícia é que se você clamar para que Jesus dê esse clique, Senhor, fala ao meu coração. Se você clama a Ele, se você invoca o nome de Jesus, há promessas para a sua vida, há promessas de salvação. E aí, eu faço também uma pergunta àqueles que estão lutando contra a leseira. Como o coração de vocês tem se encontrado com Deus? E aí é uma pergunta muito específica. Será que você tem tido esse tipo de experiência? Essa experiência muitas vezes, assim, primordialmente vem, ó, leitura da palavra. Aí você não lê, você não ouve, você não está em contato com a palavra de Deus, como é que você vai sentir? Quanto menos leitura você faz, menos vontade você tem de ler. E menos vontade você sente de estar perto do Senhor Jesus. Mas quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais saudade, mais vontade, mais necessidade você tem para ouvir, para ler. E essa necessidade vira uma espécie de fome que vai desembocar numa satisfação. O Senhor preenche. O Salmo 19 nos diz que a palavra de Deus, a lei do Senhor, é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel. Ela é prazerosa, ela é preciosa. Não esquece disso não. Então eu quero te encorajar a continuar tendo contato com a palavra de Deus, a ter contato com boas músicas que falem sobre o Senhor, falem sobre o seu plano, a ter contato com boas pregações. Quando eu falo boas pregações, não é que o pregador seja o melhor, não é isso. É que fale de um modo verdadeiro e honesto o que a palavra de Deus diz. Entende isso? Né? Não fica caindo nessa ladainha de pregador que não prega a Bíblia, que não tem compromisso em falar de Jesus Cristo, que distorce, sabe? Não cai nessa onda não, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Não seja lesado, não morra na sua leseira. Há esperança para você que tem sofrido de leseira. A você que já está escutando há um tempão, que já sabe de uma ruma de coisa, mas que ainda não tomou uma decisão de deixar tudo para trás, de deixar o desânimo que o pecado trouxe para trás, e deixar com que Cristo reanime o seu coração de fé. Abra os seus olhos, peça, Senhor, abre os meus olhos, eu quero te enxergar, eu quero te conhecer, eu quero te ter perto da minha vida, eu quero isso. Quantos de vocês têm buscado caminhar com Jesus dia após dia no trabalho, em casa, junto com a família? Será que Jesus está assistindo com você aquilo que você assiste? Será que Jesus pode ouvir as piadas que você conta? Será que Jesus pode beber aquilo que você bebe? Será que Jesus pode sentir os cheiros que você sente?
Então pense sobre essa questão. A presença de Jesus é aquilo que dá sentido à nossa vida. É aquilo que faz com que toda a desesperança causada pela incredulidade, causada pelo pecado, possa desaparecer. É Jesus que traz fé, vida, um novo sentido para a nossa vida, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, Ele nos conhece. Ele quer nos ouvir. Ele quer chegar perto de nós. Mas a nossa incredulidade muitas vezes nos torna lesados. Que o Senhor acabe com a sua leseira em nome de Jesus. Clame a Ele. Clame a Ele porque Ele recebe os lesados, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, que vem ao encontro dos lesados. Que o Teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem comentamos, de quem falamos essa noite, possa ir de encontro a todos que estão padecendo na leseira da incredulidade. Que possa reverter esse coração, tirar a tristeza do pecado e dar a alegria da esperança, a alegria, o calor no coração por terem conhecido Jesus de perto. Faz isso, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.